Bem-vindos à segunda temporada do Vamos Que Dá, com novos apresentadores, Guilherme e Renata. Nós mergulhamos no mundo de pessoas que estão fazendo a diferença, ajudando aqueles ao seu redor na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Prepare-se para as histórias inspiradoras de indivíduos que transformam vidas através de suas ações, exemplos e dedicação ao crescimento interior. E vamos que dá! Vamos que dá. No sexto episódio da segunda temporada do Vamos Que Dá, a gente conversou com a Isabel Vale e ela compartilhou com a gente a sua inspiradora trajetória como editora, empreendedora e ativista em prol da transição global. A fundadora da Bambual Editora falou sobre sua paixão por literatura e a sua missão de promover mudanças planetárias por meio de livros que conectam ideias transformadoras e práticas regenerativas. A Isabel também abordou temas como autoconhecimento e a importância da coerência entre valores pessoais e ações cotidianas, enquanto contava pra gente os desafios e conquistas no universo editorial. Então vem que essa conversa está imperdível e vamos que dá. Oi, Bel, bem-vinda, obrigado por estar aqui no nosso podcast. Queria saber, para começar, quem é Isabel? Como é que você se descreveria aos nossos ouvintes que ainda não te conhecem? Oi, Gui. Oi, Renata. Prazer estar aqui com vocês, também podendo contar um pouquinho da minha história, da minha vida, minha experiência aí profissional e de vida também. Olha, eu diria que eu sou uma buscadora, e esse é hoje em dia até meio clichê isso, né? Sou uma buscadora, peregrina da vida, mas é isso mesmo. Eu sou uma pessoa muito intensa, e isso foi muito importante entender que eu sou intensa, porque aí eu aprendi a lidar com a minha intensidade e as pessoas que convivem comigo também. Às vezes, quando tá demais, eu mesma falo, gente, espera aí que eu vou diminuir um pouco a intensidade, e as pessoas que convivem mais próximos também têm essa liberdade, né, de falar menos, Bel. E tá tudo bem, eu super entendo. E eu busco ser o mais autêntica possível em todas as relações, em todos os momentos, ser o quanto eu posso ser eu mesma, né? E isso nem sempre é fácil, porque usar máscaras sociais é comum, é normal isso, e tudo bem também, né, usar as máscaras sociais, mas sendo coerente, né? Então é o que eu busco, assim. E a questão do autoconhecimento muito presente desde que eu nasci, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E tem uma outra coisa também que eu adoro, quebrar formalidades. É bem uma marca minha, vamos dizer assim. Acho que eu me definiria só assim, só esse pouquinho de coisa. Que bacana, porque às vezes a gente fala, se apresenta, eu acho que é até uma tendência a gente acabar contando a história inteira da vida. Mas eu gostei como você focou no ser e no seu ser presente, é isso que eu sou, sabe? É, adorei essa apresentação. Mas então vamos falar da jornada. Conta pra Tá gente um bom. pouco da sua jornada e assim como você chega hoje até aqui, a Bel, que acabou de se Uhum. apresentar. Legal. Eu sou mineira, nasci em Juiz de Fora e eu tenho um orgulho disso. Juiz de Fora é uma cidade deliciosa, mas desde criança eu mudei muito a minha família. Minha mãe, principalmente, mudava de cidade, não era só de bairro, era de cidade. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas variadas e isso com certeza interferiu, vamos dizer assim, fez uma parte muito forte para minha formação como pessoa, né, como personalidade. Uma das coisas que me trouxe, não sei se é só por isso, mas ficar instigada pela curiosidade, né? Ser curiosa, porque a cada lugar novo que eu chegava, eu tinha que prestar muita atenção, até para poder me adaptar, até para poder socializar, né? Aí tem uma coisa que eu acho tão legal, que eu acho que eu nunca contei para ninguém, que quando eu estava na segunda série, numa escola no Rio de Janeiro, eu ganhei um concurso de redação. E isso é tão legal, porque hoje, né, quando as pessoas me perguntam, mas o que que você faz? Eu falo, eu faço livro. E aí é interessante olhar para a infância e ver que desde lá já tinha uma sementinha, né? E aos 15 anos, eu morava com meu pai numa cidade do interior de Minas, que é Araguari. É outra cidade, vocês viram como eu já mudei, né? E aí, um amigo dele falou assim: Seu Marcos, a gente está procurando alguém para trabalhar no computador que saiba datilografia. Gente, eu sou do tempo que a gente estudava datilografia.
E aí esse amigo do meu pai falou assim: escuta, será que a Carla não quer ir? A Carla é minha irmã. Porque a Carla é mais velha e tem curso de datilografia, né? E a Carla falou assim: não, pai, não quero não, mas a Isabel também tem curso de datilografia. E aí, Isabel, você quer ir lá aprender a mexer no computador? Eu falei, quero. Olha só, gente, naquele tempo, computador, né? E era numa gráfica. E aí surge aí o início da minha trajetória como editora de livro. E eu aprendi, a partir dos 15 anos, né, a vivenciar esse mundo de produção gráfica. Então, eu começo na produção gráfica. E aí eu passei, né, já trabalhei em pequenas, médias e grandes editoras. A minha formação acadêmica é tardia, entre aspas, porque hoje em dia a gente não tem tempo certo para fazer faculdade, né? Então, eu comecei a minha faculdade com 32 anos e fiz administração. Então, tudo que eu sei de mercado editorial, de fazer livro, isso tudo foi muito, muito, muito na prática e aprendendo com muitos mestres que eu tive em cada empresa, em cada instituição que eu passei, né? Muito bacana, muito bacana. E conta assim, quando você foi fazer administração, já era pensando para aprender como administrar e gerenciar dentro do mercado editorial? Ou houve algumas guinadas e mudanças durante a sua jornada? Então, nessa época eu trabalhava no Grupo Editorial Record, eu era supervisora de produção, eu falava com os três grandes setores da editora, e eu fui pedir um aumento para o meu chefe, que era muito legal. É ainda, a gente é amigo até hoje e tal. E aí ele falou assim: poxa, mas você não tem nem curso superior? Nossa, ele é meu amigo, hein? Mas é um amigo que na verdade, ele falou uma verdade assim, dentro do mercado, do mundo corporativo, né? Mas eu já estava cursando a faculdade, e aí eu falei, bom, é isso, então vou em frente, né? Eu realmente comecei essa formação para ter um curso superior, né? Uma coisa que o mercado pede. Mas aí, com esse fato, né, com essa fala dele, eu vi o quanto isso é muito importante, enfim, para alguns parâmetros e tal. E aí eu caí dentro. Mas teve uma pergunta que eu fiz para um professor logo no primeiro ou segundo período. Falei assim, mas professor, você acha que uma pessoa com 32 anos é capaz de virar CEO de uma empresa? Ou está muito tarde? E ele foi muito sincero também. Ele falou, eu acho que está um pouco tarde. Achei ótimo, porque tudo isso foi me instigando, sabe? E aí, quando eu estava finalizando a faculdade, eu estava numa posição de supervisora comercial da Gráfica Burt, que foi uma das principais gráficas do Brasil por alguns anos. Era uma multinacional e eu coordenava o escritório no Rio de Janeiro dessa gráfica. E a secretária, ela me entregou um papelzinho, olhou bem nos meus olhos e falou: é para você fazer. E esse papelzinho, de um lado era um MBA em gestão empresarial e do outro era um mestrado internacional em marketing. E aquilo ali, quando ela me entregou o papelzinho, parece que tocaram os sininhos, sabe? Eu falei, nossa. E aí eu olhei aqui e falei assim, nossa, porque eu estava finalizando a formação acadêmica, né? A graduação. E aí eu caí dentro. Então, em 6 anos, eu fiz a graduação, o MBA e o mestrado internacional. Uau, uau, mergulhou mesmo. É. É. Afinal de contas, eu queria ser CEO, né? Então, tinha que. É. Então, já que a gente ainda está falando de jornada, me conta, teve algum momento, porque, bom, a gente vai chegar lá, mas hoje você está trabalhando com regeneração, transição global, mas você está falando que teve um momento na sua vida que você estava pensando em outra coisa, estava pensando em ser CEO. Então, quando a gente é contratado por empresas, nem sempre a gente vislumbra a possibilidade da gente ter a nossa própria empresa. Raramente a gente vislumbra isso. E aí hoje eu sou CEO da minha empresa, né? É isso Então, aí. naquele momento, né, eu estava fazendo a formação para atender uma demanda do mercado e tudo, mas porque eu também gosto de estudar e tal. Mas toda essa formação, com certeza, foi base para a realização de ter minha própria empresa e tal. Claro, eu tenho certeza disso. E quando foi que você. Eu adorei que você falou isso, porque, pelo menos na minha história, eu não sei a sua, Gui, mas por tanto tempo trabalhando para os outros, é muito difícil. É literalmente pensar fora da caixinha, né? E pensar, quem sabe que um dia eu posso ser o chefe, né? A gente sempre está acostumado a ter o chefe. Você sabe, teve um momento ou foi muito gradual? Ou teve um momento que você falou, não, é isso, eu vou mudar tudo? Foi gradual, mas a decisão de abrir a Bambual, eu lembro exatamente o momento. Eu resolvi, então, fazer o mestrado internacional e exigia
um investimento, né? A gente sabe que é um investimento financeiro também, além de tempo, energia. E aí eu fui demitida da Burt e foi maravilhoso. E aí eu quero deixar isso aqui registrado também. Todas as vezes que eu fui demitida, e eu já fui demitida muitas vezes, muitas não, né? Mas algumas vezes, todas as vezes foram maravilhosas. Sempre apareceu uma coisa melhor. Sempre foi para melhor, né? Ou uma outra empresa, uma oportunidade. E aí, quando eu fui demitida, foi o mês que a gente mais vendeu, a minha comissão foi muito alta, eu consegui pagar o curso internacional, que eu não sabia como ia pagar. E aí eu viajei, fui para a França, não era muito tempo, era um mês mais ou menos que a gente ia ficar lá, que era o formato do curso. Só que eu me via na Europa, uma coisa muito esquisita, vamos falar esquisita, né? Eu me via na Europa desempregada, né? Eu falava, nossa, eu vou voltar para o Brasil, o que que eu vou fazer, gente? O que que eu vou fazer? Mas segui até o final a proposta. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei ainda sem saber muito o que fazer, né? Eu fiz uma consultoria, eu fui contratada pela UERJ como eles tinham um nome, era profissional de mercado, para levar a experiência de mercado para dentro da universidade. Então, trabalhei no laboratório de inovação da UERJ. Eu fiz uma formação de yoga, então fui dar aula de yoga. Então, eu estava assim, né? O que que eu faço? Deixa eu experimentar um pouquinho de cada coisa, né? Foi quando eu conheci o Gui, e a gente fez um experimento aí de cursos online e tal. E aí eu fiz uma formação que eu gosto de dizer que é um processo, que é o Gaia Education, que é um processo que surgiu em Findhorn, que é uma ecovila lá na Escócia, mas que se espalhou pelo mundo. E é um processo de 4 meses, né? Que a gente é como se fosse um curso e tal, mas é um processo que mostra para a gente inúmeras possibilidades que existem no mundo de soluções ou de possibilidades diferentes que existem e que não chega para a gente no nosso cotidiano, né? Não, parece que a mídia não quer que a gente saiba, a gente vai para aquele outro clichê que o sistema não quer que a gente saiba. Ok, não quer mesmo, né? Porque é muita coisa nova e a forma como o Guy Education foi realizado envolveu, né, todas as pessoas, é uma maneira realmente que mexeu muito comigo, e aí volto lá naquele papo de que eu sou muito intensa e é isso, né, então mexe profundamente. E aí eu saí do lugar muito, muito, muito mexida, e eles têm, né, uma coleção de livros, e aí eu apoiei a publicação dos livros aqui no Brasil, através de financiamento coletivo. Eu estive à frente da campanha de financiamento coletivo dos livros do Guy Education, e aí eu vi ali uma possibilidade de, gente, isso dá certo. Quem sabe uma editora baseada em financiamento coletivo, né, já muda aí o paradigma, já vai falar de transição global. Só que a editora pelos quais os livros saíram, eu olhava assim a estrutura e o ritmo, eu falava, cara, tem muito conteúdo para sair, não vai dar conta, sabe? Até que eu assisti um filme, e aí esse é o momento que eu realmente falo, vou abrir a Bombom Editora, e é um filme chamado I Am, que é o mesmo produtor do Jim Carrey, diretor do Jim Carrey, de filmes do Jim Carrey. É um filme incrível, e tem um determinado momento do filme que eu falei, eu vou abrir a minha editora. Uau! Porque aí eu uso essa potência que eu fiz, né, que eu percebi que eu tinha, porque consegui mobilizar uma rede para que financiasse, né, alguns livros. O potencial que eu tinha, que eu fui sendo treinada ao longo da vida para fazer livro, né, e aprender todo esse universo. Eu tinha o potencial, tenho, né, o potencial do conhecimento acadêmico, então, vamos dizer, a teoria, né, marketing e gestão de pessoas e financeiro, e contabilidade. E aí eu falei, gente, estou precisando só de mais uma coisa, coragem, né? Então, naquele momento exato, você percebe, né, que é gradual, tem uma construção ao longo da vida desse conhecimento, mas a decisão foi num grande ahá. Adoro sua história, Bel, e é muito legal você contar com mais detalhes, né? Tem vários detalhes que eu não conhecia. Então, maravilhoso. Eu queria te perguntar, antes de tudo, o que é isso que você fala de transição global? Que movimento é esse? Como isso se conecta, né, com a sua história de vida e por que esse tema, de fato, que você Uhum. escolhe trabalhar com? Legal. Então, esse termo surge num trabalho de branding que o Bruno Vilas Boas me apoiou, um querido amigo que eu conheci no Guy Education, inclusive. E eu estava, então, com a ideia da editora, já tinha um nome, né? Um nome também foi bem especial a escolha, mas eu não estava sabendo muito bem como colocar no mundo.
E a gente foi para uma sessão, vou chamar de sessão, foi uma conversa ali de 2 horas, desenhando, perguntando, questionando, percebendo, sentindo, muita percepção mesmo. Tem um pouco de mental, mas tinha muito de sentir, né? O que que você quer, o que que eu queria e tal. Até que a gente chega nesse termo, transição global, que se refere às grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Então, a gente vive um momento de transição. Tem pessoas que olham para isso e acham e leem, vamos dizer assim, esse termo de um ponto de vista esotérico. Tem gente que lê do ponto de vista astrológico. Tem gente que lê do ponto de vista religioso. Né? Não, são, algumas religiões falam sobre transição. Tem gente que fala do ponto de vista econômico e de vários outros pontos de vista. Então, esse termo, a transição global, a melhor forma até hoje que eu consegui explicar é isso. Transição global são as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, as novas economias, as novas formas de relações sociais, a forma que a gente olha para o mundo, né? Então, quando os astronautas conseguiram fotografar a Terra, mudou o ponto de vista da humanidade com relação ao planeta. A gente conseguiu ver efetivamente, uau, somos um planeta e está todo mundo junto. E eu acho que a pandemia ajudou, tá? A pandemia do Covid-19 ajudou a gente a perceber mais ainda que somos um. Não há fronteira quando a gente fala de uma relação biológica, por exemplo. Então, essa mudança de percepção planetária faz parte dessa transição também, que é toda uma mudança que está acontecendo. Bel, dentro dessa transição global, como que se encaixa? Como você vê o movimento regenerativo se encaixando? E da onde veio essa sua inspiração de conectar literatura e regeneração? Bom, se a gente está falando de transição global e os grandes movimentos que acontecem no mundo, com certeza tem coisa nova aparecendo. E o movimento regenerativo é muito interessante, que eu vou falar que é um movimento de centro vazio. O que que é isso? Ninguém manda nesse movimento, não tem uma instituição que responde por esse movimento. Existem pensadores e ativistas que trabalham por esse movimento, mas não tem um chefe, não tem um líder, percebe? Não tem uma instituição que assina por isso. E isso torna esse movimento bem interessante, na minha opinião, né? E na Bambual, então, eu recebi um presente, que foi publicar o livro do Daniel Wall, chamado Design de Culturas Regenerativas. E aí eu e a Bambual Editora adentramos nesse mundo desse movimento regenerativo. E aos pouquinhos eu fui conhecendo e publicando também outras pessoas, outros pensadores que refletem sobre esse tema e que atuam, né? Eu acho que tem uma marca do movimento regenerativo que não é só falar, não é só blá blá blá, não é só filosofar ou refletir, é pôr a mão na massa. Então, dificilmente vai ter um pensador do movimento regenerativo que não vai para a prática. Inclusive, hoje saiu um post pela Bambual, que é um texto meu, o texto chama Eis o Milagre da Fé, e tá bem interessante o texto, e uma das coisas que eu falo é que eu crio minhocas em composteiros dentro de um apartamento. E uma amiga comentou, falou assim, Bel, eu nunca imaginei que você criasse minhoca. Eu falei, não, mas a gente tem que ser coerente, né? Se eu falo que, se eu estou aqui fazendo livro, falando de uma regeneração, falando de novas possibilidades, novos experimentos, eu preciso ser coerente, eu preciso trazer isso para o meu cotidiano, né? Então, o movimento regenerativo é muito disso, assim. Eu também ouvi uma vez uma pessoa do movimento, assim, ele é permacultor, muito querido, ele falou o seguinte: regeneração é olhar para a verdade. Regeneração é pegar a verdade e colocar em cima da mesa e lidar com ela. Isso me marcou demais, porque é isso, é não se enganar, é olhar para a realidade, né? Pedra é pedra. Ah, mas a pedra tem vibrações, tem um mundo sutil? Tem sim, mas continua sendo uma pedra. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com a polarização ideológica que existe no mundo? Como é que a gente lida com a crise climática? Tem gente que está negando, não tem. Cara, traz para a mesa, vamos olhar para a verdade, né? Então, regeneração é muito disso, é de verdade e de prática e de reflexão, porque também não é sair fazendo. Tem que fazer com inteligência, tem que fazer com estratégia, tem que saber o que está fazendo, né? Então, regeneração é isso.
Você falou um pouco já do Gaia, dos seus estudos fora. Você também falou da Bumble tá muito mais conectada com transição global. Dentro disso, você já via essa conexão de literatura com regeneração ou foi algo que foi surgindo dentro do projeto? Como que os dois se conectam e como a literatura pode ajudar com a regeneração? Bom, quando eu tinha então finalizado o Gaia, eu vi o quanto de potência existe no mundo, de ideias, de pensadores, de ativistas, de todo um novo mundo para ser conhecido e divulgado. E aí, o livro é um objeto muito potente, muito poderoso. Eu gosto de dizer, né? O livro transcende tempo e espaço. Existem livros, bom, se a gente pega a Bíblia talvez seja um dos livros mais revolucionários, o mais longínquo que a gente. Não, mais longínquo não, tem outros livros que vieram antes e tal e que permanecem até hoje, mas se a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que os livros permanecem. Por quê? Porque registra ideias, registra possibilidades, registra visões de mundo. E quem já fez o processo do Guidication sabe que quando a gente sai disso é muito empolgado com tanta possibilidade, com tanta potência. E, por favor, quem não fez, se organiza para fazer. Deixo aqui o convite. E sempre tem, sempre tem. Então, se você está ouvindo esse podcast muito, muito, muito depois de quando ele foi gravado, próximo ano vai ter de novo, tá? Faça, vale realmente muito, muito, muito. E aí é isso, eu estava muito empolgada com todo o conteúdo e a visão de mundo mexida, né, e renovada, e vi o quanto o livro, né, o objeto livro, poderia ajudar. E a literatura que vem nesse objeto, né, sem dúvida alguma, fala cognitivamente com a gente, né? O que eu quero dizer com isso? É um diálogo, né? Quem lê o livro entende que o autor está ali falando, mas é um diálogo, porque você tem as suas próprias reflexões, tira as suas próprias conclusões, e por isso que ele é tão potente, na minha visão. E aí, assim, Bel, então você faz livro para apoiar o movimento regenerativo? Não necessariamente. Eu tenho um compromisso com a regeneração ou com culturas regenerativas, porque eu vejo realmente que a gente precisa disso. Mas meu principal compromisso trazer para o mundo novas possibilidades para que as pessoas façam escolhas diferentes. Por exemplo, a gente publicou um livro chamado Homens Altamente Sensíveis. A galera do movimento regenerativo talvez olhe para esse livro e fale, "Mas o que isso tem a ver com regeneração?" Eu pessoalmente vejo, né? Porque se a gente tem uma crise no mundo, é a crise da masculinidade. O quanto ela é castrada, o quanto ela é atrofiada, e os próprios homens não veem isso. E as próprias mulheres também não veem, muitas das vezes, né? Então a gente precisa refletir sim sobre os homens e sobre a sensibilidade do mundo. Então é isso, assim. E aí, legal entrar nesse universo. Deixa eu ver, o que são pessoas altamente sensíveis? Existe isso? Nunca ouvi falar nisso, então. É por isso. Eu nunca ouvi falar, então ouve agora. Quem sabe você se reconhece como altamente sensível? Então é um pouco isso, assim, é utilizar o livro, a literatura, não necessariamente atender demandas que o mundo me traz, mas principalmente que as pessoas trazem para fazer escolhas diferentes. Essa era até uma das minhas perguntas, Bel. Como é que você faz para escolher os títulos e os conteúdos para trazer nesse mundão? Porque imagino que seja muita coisa que chega e não é simples, né? O processo de você fazer, colocar isso no mundo, tem toda a parte burocrática mesmo e também a energia que despende. Então, conta aí um pouquinho, como é que isso é para você nesse processo, né? De Uhum. escolha. Olha, os livros chegam para publicação atualmente, a gente recebe bastante indicação, e aí eu estou cada vez mais criteriosa, porque o compromisso vai aumentando também, né? Porque é muito legal ver quanto essa rede que viu a Bambual nascer e que sempre apoiou, quanto ela celebra a Bambual, continua celebrando. Por quê? Porque a gente está. Então, isso é muito legal. Não necessariamente atendendo às demandas que me chegam, né? Tipo, publica um livro de tal coisa. Não, mas até encantando e surpreendendo para escolher temas, temáticas, autores pouco conhecidos, então acho que isso é um critério. Dar oportunidades para pessoas, né, que não são conhecidas e que tenham conteúdo relevante, mas o ineditismo
ineditismo é uma coisa bem importante, é sempre o critério, né, de publicação. Um outro critério para que o livro saia é que exatamente o conteúdo ele precisa ser aplicável, ele precisa ir para a prática. Os livros eles precisam trazer ou propor uma solução para o problema que foi levantado. A gente tem um outro livro sobre masculinidade, que é o Masculinidades Ecológicas, que os autores são internacionais. E aí eu comecei a ler o livro e reflete, é um livro acadêmico. E eu falei, olha, se não trouxer uma solução, não vai sair não, né? E aí no último capítulo eles trazem uma proposta de uma masculinidade, e é muito interessante, isso também é fundamental. Não é uma fórmula, não é uma coisa diretiva, é apontar caminhos. Então, essa é uma das características dos livros da Bambual também. É apontar caminhos, apontar possibilidades, porque senão você não está proporcionando que a pessoa faça a escolha que ela quer fazer, e sim dizendo o que ela tem que fazer, e não é essa a proposta. Então, tem a questão do ineditismo, tem a questão de levar para uma ação, não só ficar na reflexão, tem uma coisa de ser de vanguarda. Que eu estou querendo falar com isso? Não dá só para a gente falar de coisa que já passou. A gente precisa falar de futuro, de ir para frente, de novas possibilidades. A gente tem um livro, por exemplo, o Abiyala, Genocídio, Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários das Américas. É um livro que fala do passado. Inclusive, o prefácio é da Ailton Krenak, tenho um orgulho disso. É um livro que fala do passado. Aí você vai falar assim, ué, Bel, mas está falando do passado. Então, mas é pegar esse passado e ir para frente, para não repetir. Inclusive, a autora, que é a Moyama Vieser, e o marido dela, o Marcelo Goldin, eles decidiram escrever um último capítulo, falando justamente como é hoje esse movimento Abiyala nas Américas. Então, esse é um dos critérios bem importantes, assim, para os livros da Bambual. E só uma curiosidade, quando até você fala de autores menos conhecidos, vocês consideram traduzir livros que vocês acharam importantes de fora, ou vocês focam mais em autores brasileiros? Olha, eu tenho o maior orgulho de dizer que 60% do nosso catálogo é brasileiro. Isso é muito legal. Tem editora que só publica autor estrangeiro. E aí você fala, pô, só tem solução lá fora? Continua sendo colonização. A gente publica livro autor estrangeiro também, e toda vez que eu vou publicar um livro, um autor estrangeiro, eu realmente reflito sobre isso. Isso é colonizador? Será que a gente tem um pensador ou uma pensadora que está falando coisas muito próximas no Brasil? Será que realmente precisa, vamos dizer, importar esse conhecimento, né? E a maioria das vezes, sim, claro, senão não publicaria. E é muito interessante publicar livro internacional também, né? Mas tem bastante autor nacional. Eu estava até pensando do ponto de vista de impacto global mesmo, né? Que soluções podem vir de fora e, do mesmo jeito, que soluções podem vir do Brasil para o mundo, né? É uma troca global. Mas eu gostei que você trouxe isso também do colonizador, né? Tem que ser uma troca genuína. Uma troca genuína e necessária. A gente tem alguns autores já internacionais que a gente está levando esse conhecimento, né? O próprio Abiyala, ele foi publicado no Chile, no Canadá, e tem uma proposta de ser publicado na Inglaterra. O livro Arte de Guardar o Sol, que é do Walter Steinbock, a gente já tem um contrato assinado também com uma editora chilena, aliás, chilena e argentina. E a gente teve aqui um fato muito bacana esse ano, que a gente conseguiu publicar um livro primeiro no México e depois no Brasil, que é o Design Ecossistêmico, então, da Coral Michelin, que é uma brasileira queridíssima, paulista, super competente, e ela, com muita dedicação, escreveu o livro e depois providenciou essa tradução para o espanhol. E por que saiu primeiro lá? Porque ela foi convidada para participar de um congresso, então a gente produziu o livro, né? Deu todo apoio, ela imprimiu lá, inclusive, e a gente fala isso, que a gente lançou primeiro no México e agora aqui no Brasil. Correr, daqui a 2 anos, assim, a gente tiver bastante história já acumulada, a gente pega isso e transforma num Mais um livro. livro. É. Ah! Boa!
Bel, eu adorei muito o que você falou também da escolha dos livros, que eles têm que trazer uma solução, né? Não só olhar para o passado, olhar para frente e também propor soluções. Então, assim, com toda a sua experiência com todos esses livros e esses autores maravilhosos que você tem trabalhado, que práticas regenerativas que a gente pode já pensar em trazer para o bem-estar humano e planetário? A primeira que eu vou trazer é a questão do autoconhecimento e do ser autêntico, porque tudo começa na gente. É clichê, é chavão, mas pelo menos é o que eu vivo no meu cotidiano. Tudo começa na gente. E aí, poxa, mas tá difícil, tô deprimido, tá difícil, não sei o que eu faço da vida, tá difícil, não sei como eu ganho dinheiro. Permanece, cara, permanece nessa autodescoberta aí, porque esse é o trabalho, na minha visão. Esse é o trabalho de, ah, mas eu não tenho que mudar o mundo? Não, você tem que mudar você. Então começa por aí. É isso. E assim, gente, tem muitas, muitas, muitas ferramentas de autoconhecimento, muitas. Uma delas, né? Vou falar de novo de livro da Bambual, óbvio, claro que eu vou falar. A gente está com a pré-venda de um livro chamado Artesania da Alma, escrito pelo Bill Plotkin há alguns anos, algumas décadas até. É um autor internacional. Cara, é sensacional, sensacional o que ele traz de mergulho na alma, né? Esse nome não é por acaso, né? O nome original é Soulcraft, artesanato da alma, não é bem artesanato, é artesania, né? É bem profundo. A gente tem um outro livro que é Céu Acima, Terra Abaixo, que vai também trazer práticas de autoconhecimento e desenvolvimento no mundo selvagem. A gente tem o Oráculo da Mulher Selvagem, que é um livro para mulheres e que está totalmente conectado com mulheres que correm com os lobos, autoconhecimento. A gente tem O Poder das Emoções, que é um livro que olha assim, ai, que coisa mais básica. É básico, mas quando você está no buraco, triste pra caramba, e começa a ler ele, assim, caraca, quer dizer que a tristeza pode ser uma força? Como é que você usa isso? Né? Então, ferramenta não falta no mundo, e eu trouxe somente algumas que a gente tem na Bomboal. Mas eu acho essa reflexão maravilhosa, assim, é tão fácil você olhar para fora, mesmo quando temos, assim, causas nobres, né? Como querer regenerar, querer melhorar o mundo, já olhar imediatamente para fora. Mas essa transformação vir de dentro primeiro, e isso conecta muito também com esse propósito que você falou desde o começo, de que vocês são uma editora de transição global. E essa transição global tem que começar de dentro, né? De dentro. Você não dá um passo se você não se conhece, né? Você vai, quero dizer, um passo seguro, um passo firme, se você tá no seu próprio cerne, né? Quero citar um outro livro aqui que é fundamental, que é o Esperança Ativa, que é da Joanna Macy, que é e do Chris Johnson, né? Foi escrito em parceria com ele, e que vai trazer a espiral do trabalho que reconecta. Olha o nome, gente, trabalho que reconecta. Aí você vai falar assim, que reconecta com o mundo. Não, que reconecta com você. Com vocêzinha aí. Com vocêzinho aí. Então é isso, é mais uma ferramenta. E além do livro, existe o trabalho que reconecta em si, que geralmente são feitos em retiros e tal, e que vai trazer com bastante prática, com bastante experiência, essas possibilidades de você começar por você e seguir adiante. Bom, eu não sei você, Gui, mas eu já estou fazendo uma listinha dos livros que eu quero ler, porque agora eu quero ler todos esses livros, Eu, então. É eu sou apaixonante, suspeito porque eu tenho vários livros, né? Eu já participei de vários financiamentos coletivos aí, então eu tenho, Com eu, eu tenho, certeza. eu tenho muitos, mas tem outros muitos que eu quero. Tem até uma querida leitora que mandou uma mensagem assim: quero morar dentro do catálogo da Bambual Editora. Eu, ai, gente, que que demais! delícia! Delícia, Muito bom. é. Aquece o coração, né? A mensagem dessa. Pô, tá dando certo. E aproveitando, falando disso, a gente imagina que não deve ser fácil, né? Levar adiante um empreendimento desse, uma editora tá à frente. E aí, cara, quais são os desafios, assim, conquistas que você pensa mais significativos ao longo da jornada que você pode compartilhar com a gente? Olha, primeiro, para mim, não sei se desafio, mas para mim é muito reconfortante justamente receber o reconhecimento das pessoas como Gui.
que já participou de vários financiamentos coletivos e de várias campanhas, de várias outras coisas, muito querido na Bambual Editora, mas receber o reconhecimento dessa rede, né, que apoia a gente desde o início. Eu falo, a Bambual não é da Isabel, a Bambual é de todo mundo que participa, porque no cotidiano é tudo, a gente tenta, né, fazer de uma maneira bastante colaborativa e que as pessoas trazem sugestões, trazem críticas também, e a gente vai trabalhando com isso, né? A gente tem uma conquista que até, inclusive, poucas pessoas sabem, mas a gente tem uma espécie de um hub, que é a Bambual Portugal. Então, na véspera da pandemia chegar, quando ninguém sabia que ia chegar, eu fui para Portugal para lançar o livro do Daniel Wall lá, o Design de Culturas Regenerativas, que ele falou: olha, vou fazer uma conferência em Portugal, você não quer publicar o livro lá? E eu, na minha loucura ingênua, fui, publiquei o livro, e há 3 dias da conferência dele chegou a pandemia e não teve conferência. Então foi todo um investimento assim por água abaixo. Aí eu tinha 1.000 livros lá, e eu tinha que dar conta daquilo, e aí, resumindo, andando muito para frente de uma maneira rápida, hoje eu tenho um sócio queridíssimo, que é o Gabriel Ludovic Simões, que topou ser esse sócio lá na Bombal Portugal e deu uma personalidade para a Bombal Portugal. Ah, todos os livros que saem no Brasil saem em Portugal? Não, porque é outra cultura. Será que todo livro que cabe no Brasil cabe em Portugal? Não. Será que todo livro que cabe em Portugal cabe no Brasil? Também não. Então, ele está à frente, junto com a companheira dele, que é a Isabel também, minha xará, queridíssima. A Bamboa Portugal hoje tem 4 anos. E é isso. Então, isso é um marco, né? E uma realização bacana que às vezes eu paro e falo, nossa, nem eu acredito que eu estou à frente também da Bombal Portugal, né? Lá eu sou sócia, aqui no Brasil eu estou à frente sozinha, não tem nenhuma sociedade, mas lá eu estou com o Gabriel apoiando de longe, né? E uma outra conquista, assim, um outro ponto assim que me traz bastante realização é justamente ganhar a confiança de novos autores de peso, tanto nacionais quanto internacionais. As pessoas procurarem e falaram: nossa, eu fiz o meu livro, queria que publicasse pela Bambual. Eu falei: nossa, mas que bacana. Então, esse também é um ponto de realização muito querido. Demais. E eu acho que é um ótimo, uma conexão com uma coisa que eu queria te perguntar. É isso que você falou dos autores, mas também um outro comentário que você fez da leitora que quer viver dentro do catálogo. Em geral, como que você tem percebido a recepção do público em relação, claro, ao catálogo, ao trabalho que vocês fazem, mas em geral, a todo esse tema de transformação planetária, de regeneração. Como você está vendo esse impacto hoje e a percepção do público em geral? Assim, olha, no início, até com o trabalho do branding, né, que a gente fez que o Bruno e eu fizemos e tal, a gente tinha o nosso público principal que são as pessoas que já perceberam essa grande mudança que está acontecendo no mundo e quer estar ativamente nessa mudança. Não deixar a vida me levar, mas ser ativo nisso. Então, uma boa quantidade de pessoas, é incrível como a história se repete. Pessoas que viviam, que trabalhavam em grandes corporações, ou que teve um burnout, ou que viu que era absurdo tudo que aquela corporação fazia, sai desse mundo corporativo e vai fazer outra coisa que não seja, e para não continuar aquilo que ela fazia, né? Então, ou vai tentar morar em ecovila, ou vai fazer um curso de permacultura, ou vai abrir o seu próprio negócio, ainda que pequeno, porque é como se a pessoa caísse na real da vida, né? A vida como ela é. Então, esse é um público, assim, muito querido, porque as histórias se repetem, sabe? Ou vai virar terapeuta, ou, o pessoal vai fazer a transição de carreira, também é muito comum hoje em dia. Então, esse é um público muito querido da Bambual, que está muito próximo da Bambual, porque vê nos livros possibilidades. Exatamente isso, abre possibilidades. Poxa, isso eu não quero mais, o que tem mais no mundo? E aí encontra no catálogo da Bambual vários pensadores e pensadoras e possibilidades, né? Agora, o interessante é que esse público está cada vez mais crescente. E também com a diversidade também dos títulos que a gente traz,
de temáticas, os públicos vão aumentando. Então, a gente tem livro tanto de economia, quanto justamente de autoconhecimento, quanto de horta urbana. Então, às vezes também acontece demais. A pessoa, não, cara, eu estou nesse mundo aqui corporativo, eu tenho meu salário, eu não vou sair porque eu tenho a família para sustentar e tal, mas final de semana eu quero estar na minha horta urbana, quero cultivar, ou quero fazer minha agrofloresta, né? Então, também encontra no catálogo da Bambual isso. Então, esses temas, eles estão cada vez mais crescentes. Tem um ponto que eu queria trazer: 30% do catálogo da Bambual está para download gratuito. E isso é uma coisa bem diferente. Tem algumas editoras que fazem, a própria Companhia das Letras tem alguns livros para download grátis, mas, poxa, a Companhia das Letras, né? Inclusive, é uma multinacional, não sei se todo mundo sabe, né? Ela começou brasileira, mas hoje é capital estrangeiro, né? E a Bambol não, é totalmente brasileiro, tá, gente? Bel, e tem algum impacto que você ainda quer alcançar, né, depois dessa recepção, desse entender que está no caminho, mas aonde mais a Bamboal quer chegar, pode chegar? Então, ela quer explorar outras fronteiras além da literatura, por exemplo? Então, a gente já pensou em alguns caminhos, pensou em abrir cursos online, ou então ter um aplicativo da Bambual, ou então fazer retiros. O forte mesmo é fazer livro. O lance da Bambual é fazer livro. No fim das contas, é o que bate mais forte. E tenho aqui o desejo de abrir talvez mais dois selos editoriais, né? Um dedicado ao mundo feminino e às mulheres, então ser uma coisa exclusiva. Eu falei mais de livro sobre masculinidade do que sobre o feminino, né? Mas a Bambual hoje já tem pelo menos uns 6 títulos dedicados a mulheres, né? Que é o que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual, Meu Corpo é uma Festa, o próprio Oráculo da Mulher Selvagem. A gente tem um que chama Capital Feminino, maravilhoso. Tá para download grátis, tá? Inclusive. Então, a gente já tem essa vertente, eu tenho um desejo que isso fique num outro selo com a sua própria cara e sua própria personalidade. Um outro sonho é apoiar um outro selo também específico, feito pela galera das quebradas, que não para a galera, mas pela galera apoiar essa produção de conteúdo barra reflexão, porque uma das coisas que chega muito forte para a gente, com o Guy Education, com o Dragon Dream, com a galera da Escola Schumacher College e outras instituições e movimentos que a gente está, é que a transição é para todos e todas, todos. Às vezes o livro fica muito nessa coisa elitista mesmo, porque perdemos 7 milhões de leitores, gente. Então, quem está lendo o livro é quem tem dinheiro para comprar. Mas será que é só dinheiro que falta para ler livro? Será que são os conteúdos que interessam, que realmente interessam, né? Então, é um sonho. Já fiz alguns chamados aí para algumas pessoas. Vamos ver se frutifica. Então podemos esperar novidades e a gente daqui a um tempo você volta para cá para contar essas atualizações. Combinado. E a gente acabou entrando um pouco no nosso momentos do espaço, né, em que a gente pergunta assim, qual o seu sonho nesse momento? Tem algum sonho da Bel, e não só da Bel Bambual, mas enfim, pode ser também a mesma coisa, que está muito vivo para você nesse momento, além desse que você tenha contado? Eu gosto e falo que, para mim, pelo menos, meu grande projeto de vida não é a Bambual, mas é um hospital holístico, um hospital de alta tecnologia, em que as pessoas, além de receber o atendimento médico tradicional, tradicional para alguns, né, receba o tradicional para muitos, que são tratamentos que são considerados alternativos, mas que com certeza faria diferença se fossem aplicados na saúde convencional, vamos dizer assim, né? Que são terapias, que são atendimentos espirituais, que são tratamentos utilizando o campo sutil, que a gente vai falar o reiki, a cura prânica. Se a gente utilizasse as ervas para banhos, como essências,
né, que as ervas trazem, se a gente realmente trabalhasse com as cores no cotidiano. Sério, gente, eu tô aqui no meu prédio, o pessoal quer pintar o prédio de cinza. Eu falei, gente, cinza é cor de hospital e deprê, vamos pintar um amarelo, uma coisa viva, né? Um verde, verde é saúde. São coisas tão fundamentais para a gente que a gente não usa e que realmente precisa, eu vejo que pode estar, principalmente no ambiente de recuperação da saúde, né? Então, cura do câncer através de uma alimentação orgânica, isso já existe há mais de 50 anos no mundo e é ignorado, né? Então, esse é o meu sonho, Bel, de efetivar isso. E estamos a caminho, tá? Sempre que eu conto é porque eu estou fazendo um chamado para quem quiser se juntar, na hora certa, vai se juntar. Demais, sonho lindo, Bel. E quem sabe, né, na jornada toda com o Bambual, você já está atraindo todas essas pessoas. Uma vez eu contei esse sonho para um querido amigo, que é o Gustavo, que inclusive é autor da Bambual duas vezes, mas ele é muito amigo também. E ele falou: Bel, você já percebeu que a Bambual é um hospital? Caraca, Gustavo, pode ser o início. E Renato também já cantou a pedra. Tá vendo? Tá vendo? Ok, a gente vai mudar, por isso chama Momento do Espaço. A gente vai mudar radicalmente de perguntas agora. Se a sua vida fosse um playlist, qual seria o nome dessa playlist? Vamos que dá. Ah, Gente, é sério, é Aí esse quer, o nome, olha aí que quer fazer nome. match com os apresentadores, pô, aí não vale. Imagina, não é mesmo? Olha isso, porque assim, vamos que dá, cara, vamos que dá, vamos começar a faculdade com 32 anos, porque dá para ser CEO. Vamos fazer um financiamento coletivo de um livro, porque dá para realizar esse sonho. Gente, o primeiro financiamento coletivo, o sonho da galera tinha 10 anos que eles não conseguiam realizar. Vamos que dá, vamos! E a Bambu é muito isso. Vamos que dá, gente. Vamos que dá para fazer a grande virada, a transição, construir culturas regenerativas. Então é isso. É esse o olha, nome, Gui. que eu sei que você ficou chocado, mas logo no começo dessa conversa, quando ela falou de transição global, eu não sei por que eu pensei, nossa, tudo a ver com Vamos que dá. Tipo, dá, sabe? Então eu concordo, tudo a ver, Bel. E aí a gente já faz uma liga legal aqui entre Bambuó e Vamos que dá. Normalmente, para playlist, a gente pede para as pessoas sugerirem 4 músicas. Só que para você, a gente vai pedir que você sugira 4 títulos da sua editora, que podem simbolizar também as fases da vida. Então, a sua infância, juventude, hoje e daqui a 20 anos. E se quiser sugerir uma música para o hoje também, fica à vontade, porque a música nunca é demais, afinal de contas. É verdade. Mas pode ser de outros editores também? Já falei tanto da Mambual, e o Mambual tem muitos livros bons, Claro que assim, pode. mas eu vou sugerir uma playlist e um livro, tá? Então, para a infância, eu lembrei que eu ouvia uma coleção que chamava Disquinho, e tinha um especial que era o Boneco de Neve, que o boneco morria quando acabava o verão, o inverno, gente. Mas ele renascia quando voltava o inverno. Então já era uma história reencarnacionista. E um livro que eu quero trazer, que eu não li na minha infância, mas é maravilhoso, é um livro infantil que chama Nós, da Eva Furnari. É lindo, não vou falar muito, é muito bonito, assim, e eu sugiro ele para a infância, não porque eu li na infância, mas porque é um livro infanto-juvenil, e enfim. Na fase da vida da juventude, gente, a música, primeiro que veio, Você Não Soube Me Amar, da Blitz. Isso é muito carioca, isso é muito Rio de Janeiro. Mas, enfim, era o que a gente ouvia, era o que eu ouvia, né? E um livro da juventude é o Fernando Capello Gaivota, sem dúvida, que eu li algumas vezes. E me vem um outro também, que é O Alquimista, do Paulo Coelho, que também li na minha juventude e fez muita diferença para as escolhas que eu fui fazendo, né? Aquele papo lá de que tem os sinais, que a vida tem sinais, nossa, perdura até hoje, né? Bom, uma música de hoje, essa eu escolhi com muito carinho, gente, que eu amo, se deixar eu ouço todos os dias, que é de um grupo, eu também queria trazer, eu acho que ele não é tão famoso assim, é um grupo que chama Saci Pererê.
né? Saci, aí vem WERE. Saci Oerê é um grupo de Brasília, maravilhoso. E a música que eles cantam é Cabeça Sem Tampa, que vai falar da criatividade, vai falar de criança, vai falar da esperança. Cara, é incrível esse grupo, é muito maneiro, muito legal mesmo. E um livro da atualidade, então, não tem como, cara. Mulheres que correm com os lobos, não tem como. Há 20 anos, há 20, 30 anos é best-seller, mas assim, é um livro que está na minha vida hoje, né? Então, eu voltei a ler um determinado capítulo e como isso reverbera e como isso está importante, sabe? Então, realmente é um livro de hoje, ainda é um livro de hoje, apesar de ser long seller, que a gente chama, né? O best seller é o que vende rápido, muito e rápido. O long seller é o que vende por muito tempo, vende muito e por muito tempo. Para 20 anos, uma música para daqui a 20 anos, ai, gente, eu vou trazer uma aqui que é o seguinte, que ela me acalenta hoje, mas com certeza construindo um futuro. Chama Calma e Tranquilidade, do Marcos Schultz. Então, para eu ter um futuro muito saudável, hoje eu preciso ter muita calma e tranquilidade. E eu ouço sempre também, muito, muito querido, o Marcos. E um livro para daqui a 20 anos, Revolução dos Bichos. Porque, nossa, mas é um livro lá do passado, cara, continua muito atual e eu acho que é muito do que a gente precisa aprender muito também. E Pois é. acho que você está falando daqui 20 anos, né? Ele é um livro que continua durando e acho que continuará relevante daqui 20 anos. Eu amo, Exato. eu amo, acho. Você surpreendeu, mas eu acho que não, bate. Vale muito esse livro. Adorei sua seleção de músicas e de livros. Eu também. Que bom. A última pergunta. Na sua opinião, qual é a característica mais essencial que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? Então, eu acho que o que mais conecta as pessoas é a dor. É quando a gente compartilha uma dor ou é testemunha de uma dor. Realmente é o que eu acho que mais conecta a gente. Por quê? E aí não é a dor que conecta, mas a partir da dor a gente empatiza. A gente dificilmente, quando a gente está diante de uma dor muito grande, não há uma empatia, até porque a gente se identifica com aquela dor. E aí a terceira fase, poderia dizer assim, é a confiança. A partir da empatia pode-se criar confiança. Na verdade, confiança é uma das coisas que mais liga a gente. A gente acha que não confia, não posso confiar, mas o que a gente mais faz no mundo é confiar. Eu adoro falar isso, adoro falar que, cara, você confia que o padeiro não vai pôr veneno no pão quando você vai na padaria. Então você vai confiando, o tempo inteiro a gente confia. E aí, talvez tenham situações que exijam mais confiança, mas a base é a confiança. E aí eu quero, já que é a última pergunta, eu quero também falar da confiança no plano, plano com P maiúsculo, porque a espiritualidade faz parte do nosso cotidiano, ainda que a pessoa não acredite em Deus ou não acredite no ser humano, né? Tem muita gente que fala, eu confio, eu gosto mais dos animais do que dos seres humanos. Mas no cotidiano você precisa confiar nos seres humanos. É impossível não confiar para continuar vivendo, né? E a espiritualidade faz parte disso, essa confiança no plano com P maiúsculo, no sagrado, na vida, né? Fé na vida e de que tudo pode melhorar, que é a nossa esperança ativa. Cara, que final. A gente tá assim, meio que assim, pensativa. Eu não sei você aqui, mas eu tô. Porque essa é uma pergunta que toda vez que a gente pergunta, a gente recebe uma resposta diferente e surpreendente. É a pergunta que eu mais gosto. Eu adorei como você conectou também a dor com a empatia e esse ato quase de fé, né? Que é a esperança que a gente tem e a gente coloca um no outro porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos nesse grupo e tem tudo a ver com regeneração e fazer da Terra um lugar melhor. E Bel, para quem quer ir esperançar junto com você, como é que faz para acompanhar o trabalho da Bambual, suas reflexões? Como é que a galera te encontra aí nesse marzão que é a internet? Então, nosso principal ponto de comunicação, de divulgação é o Instagram. Realmente é o Instagram. Então, é @Bambual Editora, tudo junto. O nosso site, né? Sempre que tem uma novidade, o livro está lá.
Então, é o ponto também, um ponto bem forte ali de acompanhar as divulgações, os lançamentos. E a gente tem uma revista, gente. A gente tem a Travessias, revista digital. Fica aqui o convite, é uma revista que você, fazendo assinatura, recebe semanalmente um colunista, né? A gente tem colunistas na Travessias, é uma revista que já tem 1 ano e meio de existência. A editora é a Bruna Próspero, que é uma queridíssima também, super parceira da Mogual. Então, a Travessias é um canal nosso que vai falar das temáticas que a gente fala nos livros, mas com outros olhares, né? Com colunistas, com atualidades, com poesia, com música também, indicação de filmes. Então fica aqui o convite, a revista, então você pode receber pela newsletter, se você fizer assinatura, ou pode também ir no Substack, que é um aplicativo, coloca lá Travessias e vai aparecer a nossa revista, e é um belo ponto de encontro. Inclusive tem uma comunidade, a comunidade de Travessias, quem quiser fazer parte tem algumas vantagens e tem encontros bimestrais e tal. Tá bem bonita a revista. Fica o convite. Eu acesso e leio alguns textos, inclusive li o de hoje, está realmente bem legal. Fica a indicação, galera. Bel, Valeu. muito obrigado por esse papo. Eu super adorei, é sempre bom te encontrar, né? Botar papo em dia, dessa forma um pouco diferente. Grato aí pela sua generosidade, né, de estar com a gente. E eu desejo que, né, a Bumbual e todos esses seus planos se realizem, que a gente possa aí, em breve, fazer outras parcerias novamente. Bel, muito obrigada. A gente não se conhecia e eu achei esse papo assim, maravilhoso, o seu projeto, os seus sonhos, super inspiradores. Quero super fazer parte da sua jornada, ler os livros, entrar para a comunidade Travessia. Me inspirou muito. Obrigada mesmo pelo tempo e por todo esse trabalho que você tem feito. Obrigada, Gui, obrigada, Renata. Agradeço também a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. É interessante a gente rever e trazer e pensar para o futuro também. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Vamos que dá. E vamos que dá! Vamos que dá! Vamos que dá.